minha segunda vez que eu fui na África. Aqui no Rio de Janeiro a gente está acostumado com alguidar, está acostumado com galinha preta. Mas lá na África ninguém me contou, eu estava lá. O bruxo levita, sai do chão, a 1 metro do chão, pelo poder das trevas. Se você não tiver no azeite, você corre. Quero ver dormir de luz apagada. É luta. O que eu vou te falar aqui agora, se é mentira de pregador, se é minha mentira, eu quero que Deus permita que o diabo me ceife a minha vida quando eu sair dessa porta para fora. Estou dando autorização a ele. Isso aconteceu comigo. Eu preguei no Maculusso, uma igreja que tem 40 mil membros em Angola. É a maior igreja de Angola. Reverendo Francisco Sebastião. Ele me botou para pregar às 6 da manhã, às 10 da manhã, de 3 às 5, de 7 às 9, e no último culto do domingo, o clamor da meia-noite, eu preguei de meia-noite às 2 da manhã. Eu estava exaurido, esgotado. Saí dali e comecei a falar com o pastor Edgar. E eu, pelo que o diabo faz em Angola, eu sempre dizia que Jesus é maior do que o diabo. Inclusive isso me deu um tema para a minha mensagem nos Gideões esse ano. O tema da mensagem foi Jesus mais valente do que o diabo. E Jesus é mesmo. O diabo é brabo, mas Jesus é mais brabo do que ele. Rapaz, chegamos numa rua chamada Terra Nova. Eu fiquei assim, 30 centímetros de um muro. Pastor Edgar na minha frente, com mais 2 obreiros. Eu falei, pastor Edgar, que coisa maravilhosa que Deus fez hoje. Conversando sobre o culto. Daqui a pouco fizeram isso assim, O que eu vou te contar aqui, eu vivenciei isso. Eu estava no muro, aos 30 centímetros de um muro. Daqui a pouco a minha calça fez isso, do jeito que eu vou fazer aqui. Quando a minha calça puxou dessa forma aqui, eu fiz assim, pensando que era um obreiro que havia passado por detrás de mim e estava brincando comigo. Quando eu olhei para trás, eu só vi o muro. O cabelo do trovão duro arrepiou. Meu corpo arrepiou todo. E o pastor Edgar perguntou, Júnior, o que está acontecendo? Eu falei, nada, reverendo, está tranquilo. Aconteceu alguma coisa? Eu falei, nada. Não demorou 20 segundos. Minha calça ficou dessa forma assim agora, Esticou minha calça desse jeito aqui e fez isso, Quando a minha calça ficou assim, eu senti meu corpo tremer. Eu nunca tinha sentido a presença das trevas como eu senti naquele dia. Escutei a voz de maquiavélica do diabo dizendo no meu ouvido, dizendo, homem, tu saiu daquela nação e veio aqui no meu reduto dizer que eu não te toco. Eu acabei de te tocar agora. Quando o diabo falou isso, eu tremi, irmãos. Eu estava com 17 dias de jejum. Na hora eu esqueci o que eu era. E a natureza humana aflorou. Eu senti medo. Daqui a pouco, meu irmão, não demorou 30 segundos. O mais valente bradou naquela terra. Eu escutei a voz de Jesus como também nunca tinha escutado antes, de forma tão poderosa. Ele disse assim, meu servo, diga para o diabo que eu deixei ele tocar na tua calça. Agora no teu corpo, na tua alma e no teu espírito, só se eu deixar. A paz do Senhor, povo de Deus. Que testemunho, né? Do pastor Júnior Trovão, né? Irmão, as obras do mal, elas existem, né? Aqui no Brasil, ela é um pouco quebrada, né? Essa área de bruxaria, feitiçaria, porque o Brasil a maioria do seu povo é um povo evangélico aqui no Brasil. São muitas igrejas que existem, né? Muitos círculos de orações, muitas vigílias. Então sempre tem movimentos espirituais, né? Então quebra um pouco esse mal, né? Esse mal que existe. Mas na África o negócio é diferente, irmão. Os demônios, ele tem poder realmente, mas eles não têm poder nem permissão de Deus para ele
mexer com a gente. Para ele mexer, tem que haver uma permissão de Deus, né? Por isso que a Bíblia diz que o nosso inimigo está ao nosso derredor, bramando como um leão. A gente não vê ele, não. Ele está aí do seu lado agora, você está me assistindo esse vídeo. Ele está aí vendo você assistindo aqui, né? Escutando aqui esse testemunho. Está aqui também do meu lado, aqui, ó, me observando, né? Porque a Bíblia diz isso, né? O vosso inimigo está ao nosso derredor. Por que o nosso derredor? Porque ao nosso redor estão os anjos. Então, ao redor estão os anjos e ao derredor, que é ao contrário, está o inimigo de nossas almas, potestades diabólicas desse século, né? Esperando uma oportunidade, um deslize, né? Para nos acusar, para arrumar uma brecha, né? Nós podemos dizer assim, para nos destruir. Por isso que a Bíblia diz: vigiai e oreis para que não vos caia em tentação, né? Porque o mundo espiritual existe, irmão. O mundo espiritual a gente não consegue ver, não. É Deus que nos livra, né? É Deus que nos protege, é Deus que nos guarda. Mas ele existe. O inimigo, ele trabalha. Se Deus abrisse a visão da gente para a gente enxergar, né? O que está ao nosso redor, talvez a gente não suportaria, né? Então, por isso que Deus faz o seu trabalho no espiritual. Até quando Deus vai lhe dar uma benção, olha, escuta isso daqui. Quando Deus vai lhe dar uma benção, os inimigos, os demônios, ele vê o movimento, né, espiritual dos anjos, né, trabalhando ao teu favor. Ele não sabe o que Deus vai fazer, né? Ele não sabe, mas ele vê os anjos se movimentando. Então, quando ele vê que os anjos estão se movimentando ao meu terreno, ele começa a trabalhar. Você pode reparar que a maioria das vezes, quando você está para receber uma bênção, você está para receber algo de Deus, pode reparar que as lutas, elas se levantam muito forte na sua vida. Quando está perto de Deus fazer algo na tua vida, te dar uma bênção, te abençoar com alguma coisa, né? Algo muito assim acontece, começa as lutas, começa a prova, começa muitas coisas se levantar contra a tua vida, contra a minha vida, porque ele vê que os anjos estão se movimentando, né, ao meu e ao teu favor. Então ele sabe também. Por isso que muitas vezes a gente tem oração que a gente pode fazer falando. Oração, tem oração que a gente pode fazer falando, agradecendo, exaltando a Deus. Mas tem coisa em secreto que você tem que falar com Deus só aqui, ó. Ok? Porque aqui o inimigo não entra na sua mente não, para saber o que é que você está conversando com Deus não. Amém? Ele não consegue penetrar não, ele só escuta o que você fala. Amém? Fiquem todos na paz em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo. Amém? Deixa um comentário aí em nome de Jesus.